Mas sobre o Soares, eu acho que tem outros capítulos também legal de histórias. Mas só para nós fechar esse capítulo, assim, porque começa com... Mas o anúncio depois aí virou um assunto meio que de domínio público, né, Gabardo? Assim, quando chegou o momento de... Sim, tipo assim, aí todo mundo tinha o assunto na sua pauta, passou até ser um motivo de cliques. Claro, tipo assim, cara, claro. Luis Soares peidou de forma tricolor. Aí, bota e aí as pessoas vão ganhando os cliques. Mas em que momento que as coisas começam a ruir ou as coisas começam a chegar para vocês diferente do que estava acontecendo? Tu diz da época da contratação dele ali não, ou aí já da metade do ano? Porque depois foi anunciado, não foi vocês que furaram, né? Aí foi um anúncio público do Grêmio, já era de domínio já era uma público. Coisa mais... Bom, eu lembro que essa viagem, eu entrevistei o Calef e o Bruno na época, e ele dizia, porra, cara, aquele lá tinha umas 20 mil pessoas nos olhando, porque tu conseguia num site acompanhar, né? Sim. Então tava todo mundo vendo e tal, eles estavam se divertindo ali, porque a repercussão era mundial, né? Do que eles estavam fazendo. Mas, na verdade, a pergunta já é do meio do ano ali, como é que surge isso? Bom, o jogo contra o Cruzeiro, aquele da Copa do Brasil, que o Grêmio ganha por 1-0 lá em Belo Horizonte, foi a primeira oportunidade que o Soares chamou os dirigentes do Grêmio para conversar e informar que ele queria a rescisão do contrato já para metade do ano. Que ele queria ir embora na metade do ano. Ali naquele momento se criou um imbróglio interno, né, que não estava sendo resolvido, porque ele queria ir embora, mas que não era público ainda. Ainda não era público. Quando o Cruzeiro no primeiro jogo, que ele faz um gol no foguete no ângulo. Isso. Ele empata o jogo. O Grêmio ganha por 1-0. No segundo jogo, lá em BH que o Grêmio conseguiu a classificação. O primeiro jogo foi aqui, empatou. Pro Vila Sante. E o Vila Sante faz o gol. E aí o Grêmio ganha de 1-0 lá em BH. Foi lá em BH. Tá. Bom, ali a situação naquele momento ela era interna ainda, né? Até que chega lá a data em que eu e o Marcos Souza damos a informação de que o Soares procurou a direção do Grêmio para dizer que ele queria parar de jogar futebol, que ele queria encerrar a carreira, que ele queria se aposentar. Como ele continuou jogando futebol até hoje, muita gente entende que a informação estava errada, né? Mas o que a gente colocou ali é que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que queria parar de jogar futebol, encerrar a carreira e se aposentar. E isso não quer dizer necessariamente que ele iria fazer isso, mas que ele solicitou isso à direção do Grêmio. Bom... Sempre lembrando, né, Gabardo, que ele que pediu 2 anos de contrato. Ele que pediu 2 anos de contrato. Pode seguir. E aí, pelas razões dele, por questões do calendário, porque o Messi foi para os Estados Unidos, ele queria ir para lá também. E, enfim, o que foi colocado, a informação foi colocada dessa maneira, é que ele procurou a direção do Grêmio para dizer que queria isso. Vamos lá. Depois dessa informação veio uma polêmica enorme, com negativas dos dirigentes do Grêmio, o próprio Soares negou a informação também. E aí quando terminou o ano, e aí o Renato chamava toda essa história de novela mexicana, né? É verdade. E isso foi irritando e desgastando muito, principalmente o Renato. Lá depois de 30, 40 dias, o Soares decidiu que ficaria no Grêmio e ficou muito bem, com um comportamento extraordinário, sendo extremamente importante, decisivo até o final do ano, a gente acompanhou tudo o que aconteceu. E aí em dezembro, quando ele deixou o Grêmio, ele foi para o Inter Miami, eu voltei a procurar as partes envolvidas para contar essa história e ouvir, né, os relatos daquelas pessoas que viveram o que aconteceu. Em dezembro, eu entrevistei o Renato Portaluppi, foi uma figura importantíssima naquele momento, o Paulo Calef, na época vice-presidente de futebol, e o presidente Alberto Guerra falou para ti, né, aqui no assado sobre aquela história também. Então vamos lá, até... Peguei aqui as matérias da época, de dezembro, para a gente colocar exatamente nas palavras de quem participou daqueles episódios, o que eles falaram. Renato Portaluppi, abre aspas. Essa entrevista para ti em dezembro. Em dezembro, depois que Soares foi embora. A informação estava certíssima. E eu banquei depois. E o Renato disse numa entrevista coletiva, logo depois, no meio da confusão, que tinha muita coisa acontecendo, assim, não vamos condenar. Os jornalistas estavam certos. Ele falou sobre tu e o Marco, né? O que aconteceu aqui dentro do clube é que tinha essa probabilidade dele parar. Aí juntamos com o convite do clube e o problema no joelho, que ele estava com muitas dores e não queria mais seguir. Isso tudo foi verdade. E foi importante termos conduzido bem. A notícia era verdadeira. Mas tínhamos que apagar o incêndio, que era controlar internamente o que estava acontecendo. Tínhamos que apagar o incêndio dentro do clube da melhor maneira possível.
nos entendemos e a vida seguiu. Bom, o que disse o Renato, que a informação era verdadeira, daquela informação que a gente trouxe naquele dia. Bom, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, numa entrevista para ti aqui no Assado, disse ao lado do Antônio Brum, né, vice de futebol, que a informação não estava errada, ou seja, que a informação era verdadeira. Mas eu acho importante também colocar, e aqui a gente tem um dirigente que diz que não foi bem assim, que é o Paulo Calef, que na época era o vice-presidente de futebol. E eu, por questão de justiça, acho extremamente importante colocar também o que ele disse sobre o que aconteceu, para a gente ouvir todas as partes envolvidas. O que disse o Calef? Quando veio de maneira mais contundente a possibilidade de rescisão do contrato, quando o Soares pediu para rescindir o contrato indo embora na metade do ano, sem custos para ir embora, transmito ao Ivan, que é o advogado do Soares, a seguinte situação. Me encaminhe uma solicitação de rescisão dizendo que o Luis Soares vai se aposentar. Esta expressão, que eu sempre fui categórico em dizer que nunca existiu, é porque quem trouxe ela para a pauta, para o cenário da negociação, fui eu, Paulo Calef. Fiz isso porque era a proteção contratual do Grêmio. O que ele me transmitiu é que precisava de um tempo, não falou em abandonar o futebol e não abandonou. Então eu pedi para ser encaminhado ao Grêmio este documento, porque se o Soares assinasse um documento dizendo que iria se aposentar e voltasse a jogar em algum outro clube em um prazo de 30 meses, teria que pagar o valor da multa rescisória de 70 milhões de euros. Foi o que disse Paulo Calef. Então aqui a gente teve, na versão dele, o que ele colocou, é que ele pediu para o Soares assinar um documento dizendo que ele queria se aposentar. Se voltasse eventualmente a jogar em algum outro clube, teria que pagar a multa. O Grêmio estaria protegido. Então temos aqui o que disse o Renato, o que disse o Alberto Guerra e o que disse o Paulo Calef. O Grêmio conseguiu, Duda, resolver muito bem a situação, né, porque no fim não precisou desse documento que o Soares enviou. Está lá com a direção do Grêmio esse documento. Eu vi esse documento. No fim ele enviou o documento. Sim, o Rodrigo viu também. Mas não foi necessário, porque conseguiu, de maneira extremamente habilidosa, de parte da direção do Grêmio, e o Soares soube entender também, se conseguiu construir essa saída de maneira amigável, né? Ele ficando até o final do ano e sendo liberado de graça. Então foi tudo resolvido da melhor maneira. E ele conseguiu no segundo semestre, né, jogar tudo que a gente viu, fazer todos os gols que a gente viu e terminar com a idolatria, né, que ele terminou com a torcida do Grêmio. E o que eu ouvi assim, de relatos de dirigentes é que ele depois, inclusive, agradeceu por não terem deixado ele sair. Que foi importante para terminar a história dele como ele terminou no Grêmio, né? Dentro de campo, porque fora de campo certamente vai continuar. Tenho certeza que em algum outro momento ele vai vir para Porto Alegre, em alguma festa de aniversário do Grêmio. Sim, essa história eu acho que ela continua, né? Não, essa história é extraordinária jornalisticamente falando. Ela é maravilhosa, Agora, o quanto vocês devem ter sofrido... Nossa. Porque não é legal, como torcedor, ouvir o que tu não quer ouvir, né? E aí, agora a pergunta jornalística que se impõe é o seguinte, como é que foi para vocês decidir bancar algo desse tamanho sem poder provar naquele momento? Sim. Como é que parte do Gabardo, do Marco, isso? É porque a gente ouviu a história de gente muito importante, né? De fontes extremamente confiáveis. De gente muito importante, né? Porque é uma questão de responsabilidade. A gente não pode trazer uma informação, porque eu ouvi ali que o fulano me disse. Não, é porque a gente ouviu de gente muito importante dentro do clube. A partir do momento que você tem essa informação de pessoas que são tão importantes, né, você tem a credibilidade para trazer essa informação. E aí, depois de meio ano, veio, né, a confirmação de pessoas que têm história no clube, como o Renato, como o presidente Alberto Guerra, dizendo que a informação era verdadeira. Mas eu faço questão aqui também de trazer o que disse o vice-presidente Paulo Calef, porque ele também participou ativamente, né, de tudo que aconteceu. E ele trouxe ali informações novas. Né? Aquela entrevista dele ficou muito famosa, assim, acho que até histórica. Assim, Não, e assim, no contato que eu tive com ele em dezembro, foi assim, um contato muito amigável, sabe? Ele inclusive, se eu pegar a matéria completa aqui, ela está publicada lá em GZH para quem quiser acompanhar. Ele defende o processo de apuração, diz que o trabalho todo foi muito bem feito, fez elogios a tudo que aconteceu, foi assim, de um nível realmente muito bacana, muito legal. E trouxe essa informação, né, que foi de parte dele,
eu faço questão de registrar aqui por uma questão de justiça, de colocar a versão dele, né, de que a palavra aposentadoria foi trazida para o cenário de negociação por ele, Paulo Calef. Ele eu acho que isso é importante. Claro. Porque, de fato, o Soares, ele... o Soares, eu acho que ele mediu mal com o que ele estava lidando. Ele mediu mal. Eu acho que ele fez um blefe e achou que, né? Como é que chama? Como a minha mãe fala, que jogou coisa para colher maduro. Sim. Né? E não colheu. Acho que até o Grêmio foi muito bem nesse... O Grêmio enfrentou ele. O Grêmio. E a gente sabe, né, de bastidores, né, Gabardo, que até tem coisas a mais que o próprio Grêmio foi bem faca na bota que as pessoas não sabem e já não precisam nem saber, porque, cara, é um episódio que passou, assim, mas eu fico imaginando... E terminou bem. E terminou muito bem. Foi feito o acordo, o Soares honrou a camisa do Grêmio. Muito. E ele até cresceu. Ele até cresceu. E uma informação que eu obtive nessa época é de que a seleção uruguaia passou a observar o Soares com uma atenção maior. Ele tinha ficado fora de algumas convocações. Sim. E o Grêmio ficou sabendo disso e fez chegar no Soares essa informação. Quando o Soares ficou sabendo que a seleção uruguaia estava com ele no radar, ele tem um crescimento de rendimento e, ao mesmo tempo, uma identificação com a camiseta, com a torcida do Grêmio, de modo que terminou bem para todo mundo, né? Dentro tá aí atrás, tá eternizado aí nesse quadro. Assim, o fato é que ele queria ir embora, né, na metade do ano, acho que isso ficou muito claro, né? Queria ir embora sem pagamento de multa, né? Que o Grêmio liberasse ele. A partir do momento que a novela, ela teve momentos assim internamente de uma dificuldade muito grande de relacionamentos muito complicados lá internamente. Mas a partir do momento que se resolveu, que se chegou, e todos tiveram um papel importante, né, na costura política para conseguir resolver isso. O Soares, sem dúvida, entendendo a situação. Quando ficou resolvido, ele teve uma postura exemplar, né? Exemplar, dentro e fora de campo. E a gente viu o que aconteceu no final do ano, né? Da maneira como ele terminou a temporada. Então, sim, foi muito importante ter terminado dessa maneira para todos, né? Para o Grêmio, para a torcida e para ele.